Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos começar aí, certo? Um assunto muito bacana, muito interessante sobre o trabalho mecânico. Então antes vamos começar definindo o que é trabalho, certo pessoal? Olha só, mas antes da gente iniciar, você não pode assistir a aula de modo passivo. Como assim, professor? Como assim de modo passivo? Atenção! Pega um papel, pega a caneta e conforme a gente vai interagindo aqui na aula, você vai fazendo as anotações, tá bom, pessoal? Senão fica difícil de aprender, né, pessoal? Não fica só ouvindo, não. Anota aí, faz o seu rascunho, suas anotações para quando você precisar fazer aquela revisão. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro vamos começar definindo aí esse conceito de trabalho. Bom, pessoal, aí você tem uma imagem de um cara, né? Supondo que ele está empurrando esse carro. Vamos analisar duas grandezas que estão relacionadas aí. A primeira delas é que ao tentar empurrar o carro, ele está aplicando atenção, dole uma, dole duas, dole três. Exatamente, galera, está aplicando uma força. E se essa força aplicada por ele for capaz de provocar deslocamento, interagir no deslocamento do carro, nós dizemos que essa força está realizando trabalho. Como assim, professor? Como assim? Preste atenção que é simples. O que eu estou dizendo é sempre que há uma força aplicada a um corpo, interagindo no deslocamento deste corpo, nós dizemos que essa força está realizando trabalho. Simples assim, pessoal. Ah, professor, e se aplicar a força e não houver deslocamento na direção dessa força? Não está realizando trabalho, pessoal. Simples. Outra coisa que você pode agregar, né, a esse conceito é que sempre que um corpo está realizando o trabalho, ele está também gastando energia. Pessoal, não tem uma lógica nisso, né, pessoal? O corpo só vai realizar trabalho à medida que ele também gasta energia, galera. Beleza, galera? Lembre-se, na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, inclusive as energias. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E aí nós podemos finalizar com esta imagem dizendo: empurrar um carro é uma forma de realizar trabalho, pois aplicamos uma força e é sobre ele causando o seu deslocamento. Ah, professor, então força e deslocamento são os parâmetros para a realização de trabalho? Exatamente, eu sabia que você ia aprender assim fácil. Mas vamos continuar aqui, tá? Vem mais coisa aí legal, vamos lá. Bom, e aí nós representamos, né, o objeto por esse bloquinho aí que a gente vai estar utilizando como parâmetro de observação dos fenômenos, pessoal. Veja só, este objeto está sofrendo a ação de uma força e essa força está provocando deslocamento. Ah, professor, não está não, tá, calma, eu fiz uma simulação aqui, ó, que você vai ver que essa força vai provocar aí um deslocamento. Olha só, ops, tá vendo, pessoal? Provocando deslocamento. Nesse deslocamento D, que nós podemos chamar de D, pessoal, a realização de trabalho, pessoal. Ou seja, nós podemos dizer que essa força realizou trabalho, beleza? Só que veja que neste caso aí eu coloquei essa força com um ângulo, né, em relação ao deslocamento. Como assim, professor? Como assim? Calma, estou pedindo calma. Geralmente o aluno quando vê ângulo ele já se desespera. Não se desespere. Eu estou pedindo calma. Eu estou pedindo calma. Eu estou pedindo calma. Então vamos lá, pessoal. Agora que eu acalmei você, preste atenção no seguinte. Isso é muito simples, pessoal. A força, nesse caso, ela está inclinada formando um ângulo. De modo geral, para se calcular o trabalho realizado por essa força, nós usamos esta equação aqui, ó. Trabalho, calma, vamos lá, ó. Trabalho, representada por essa letra grega aqui, ó. Nós chamamos essa letra grega aqui de tal, pessoal, ó. É como se fosse o T, certo? Da língua portuguesa. Ah, professor, eu posso botar a letra T como referencial? Pode, não tem problema. Coloca um T maiúsculo aí, não tem problema. Só que em algumas literaturas, pessoal, você vai encontrar essa letra grega desse jeito aqui, ó, fazendo referência à grandeza trabalho. Então, trabalho é igual a força aplicada, F de força, vezes D de deslocamento. E o cosseno, pessoal, o cosseno é o ângulo que está sendo formado entre a força e o deslocamento. Ah, professor, sempre vai ter ângulo entre a força e o deslocamento? Não, pessoal. Muitos casos que a gente vai analisar vai ser com o trabalho, sendo que a força não vai ter ângulo, ela está paralela ao deslocamento, pessoal.
Atenção, paralela é ter a mesma direção. Se aponta para cima, ó, na vertical, tá na vertical também. Pode ter até sentido contrário, mas tem que estar na mesma direção, tá? Se é horizontal, tá bom? Então, cuidado para não confundir essas coisinhas aí. Então nós temos aqui um caso, pessoal, em que a força está sendo aplicada paralela, não tem ângulo. Olha que negócio bacana, pessoal. Diga graças a Deus, não tem ângulo, fica mais simples agora. Por quê? Pelo fato de não ter ângulo, pessoal, ou a gente dizer que o ângulo é zero, olha que negócio interessante. Na matemática, o cosseno de 0 grau, por exemplo, pessoal, vale 1. Ou o cosseno também de 180 vale 1. Então, sabe o que isso quer dizer? Ó, o trabalho não precisa nem escrever FD cosseno. Olha aqui embaixo, só F vezes D. Ou seja, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Simples, pessoal. Trabalho igual a força vezes deslocamento, FD. Quem trabalha, fede. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Fácil, né? Então, pessoal, outra coisa importante é a unidade de medida. Olha só. Toda grandeza física tem a unidade, você já sabe, você aprendeu. Força é medida em Newton, deslocamento é medido em metro. Mas o trabalho, atenção, não esqueça essa unidade. Ela é fundamental. Olha só, trabalho é medido em joule, pessoal. Joule, tá certo? Porque joule é a unidade padrão de medida de energia. Como realizar trabalho é um consumo, é um gasto de energia, o trabalho também é medido em joule. Se você observar, ficou aí nesse caso o joule igual a Newton vezes metro, porque Newton vem da força e metro vem do deslocamento. São as unidades padrão. Beleza, pessoal? Então, resumidamente, nós temos essas duas situações. Lembrando que a primeiro FD cosseno, diga agora aí, vá, onde você está, diga. Trabalho é igual FD cosseno, tá bom, pessoal? Diga aí, FD cosseno. E anota, tá bom? Então, é o modo geral de se medir o trabalho. Só que você aprendeu um caso específico, quando a força for paralela, trabalha somente FD. Beleza, galera? E aqui eu coloquei duas situações, ó. Uma situação em que a força é paralela ao deslocamento. Veja, a força é de 50 newtons, vamos supor que ele vai deslocar por 20 metros. Logo, galera, toda vez que eu tenho uma força e essa força interage no deslocamento, está realizando trabalho. Neste caso, né, pessoal, a gente calcularia simples assim, mas já a gente vai fazer essa conta só para comparar com outro resultado. Por quê? Eu coloquei outra situação em que nós estamos aplicando o mesmo valor de força e no mesmo deslocamento. Só que, como você pode ver aí, o ângulo é de 30 graus. Diga 30 graus. Beleza, galera? E não vamos complicar, tá bom, pessoal? Porque é simples. E aí, para a gente fazer juntos aqui, ó, eu coloquei esses dois exemplos aqui no Word para eu fazer junto com vocês, pessoal, porque eu penso em vocês. Tudo que eu faço, pessoal, aqui é pensando em você, tá certo? Diga obrigado, tá bom? Vamos lá. Então aqui vamos verificar essas duas situações. A primeira situação, como você pode ver aqui, deixa eu tentar expandir um pouquinho aqui a tela. Olha lá. A primeira situação, como você pode ver aqui, é a força paralela. Você usaria o FD. Lembrando que FD é cosseno, mas o cosseno de 0 é 1, então basta utilizar FD. Então, trabalho, olha só, é igual a força vezes deslocamento, pessoal. Então, o trabalho é igual, o valor da força quanto é, galera? 50. E o deslocamento, 20. O que nos dá um trabalho, pessoal, de 1000 joules, galera. 1000 joules. Ou você pode expressar assim mais chique, ó. 1 kJ, galera. Beleza, pessoal? E o outro caso, vamos comparar aqui. E se simplesmente só houver um ângulo entre a força e o deslocamento? Qual seria o valor do trabalho realizado? Vamos ver. Vamos calcular aqui, ó. Neste caso, nós vamos usar o trabalho FD cosseno, porque existe um ângulo entre, né, a força e o deslocamento, um ângulo de 30 graus. Beleza? Então vai ficar trabalho igual a 50 newtons, o mesmo valor, a força igual a 20. Olha, e o cosseno de 30, vamos aproximar, é 0,86. Olha, não precisa se preocupar, pessoal. Tenha calma na hora desse negócio de ângulo, porque o pessoal, como eu falei, cria uma confusão. Tenha calma, eu estou pedindo calma. Calma, eu estou pedindo calma. Calma, eu estou pedindo calma. Por que isso?
Os ângulos, pessoal, nas questões são dados para você. Esses ângulos notáveis, seno de 30, 45, 60 ou 37 graus, seja ele qual for, é dado para você, você não precisa sair decorando, beleza? Bom, o cosseno de 30, por exemplo, é aproximadamente 0,86. Vamos arredondar aqui para 0,8, só para nível de cálculo, galera. Vamos colocar aqui, ó, 0,8. Então, o trabalho vai ficar 1.000, como vocês podem ver aqui, ó, 1.000, que a gente já calculou, vezes 0,8. Ou seja, o que vai nos dar 800 joules, galera. Então, quando você tem esse ângulo de inclinação, veja que o trabalho realizado, a energia gasta ficou até um pouco menor. Tranquilo, galera? Deu para comparar aí usando as duas equações? Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. Vamos lá. Então, pessoal, já que a gente já fez aí os cálculos, já comparamos, vamos ver aqui que existe dois tipos de trabalho. Como assim, professor? Como assim, dois tipos? Muito fácil, pessoal. Tem casos em que o corpo está deslocando. Pense, enquanto eu estou falando, é para você pensar, tá? Para de, quando eu estou falando, você já ficar aí olhando no celular, mandando mensagem, ou pensando. Não. Foque aqui, galera, foque aqui. Olha só, há dois tipos de trabalho. Tem aquela força que ela atua na direção, no sentido do deslocamento, ajudando o deslocamento, mas tem aquela força que atrapalha o deslocamento. A força que ajuda, galera, o deslocamento, nós dizemos que ela realiza um trabalho motor. Olha que negócio bonito, pessoal. Motor, por quê? Ela ajuda, ela favorece o deslocamento. E aí, conceitualmente, nós podemos dizer que trabalho motor é aquele trabalho em que a força aplicada, ela ajuda o movimento. Ela está no mesmo sentido do movimento, galera. Mas também, pessoal, sempre tem o do contra, né? Sempre tem o do contra, ou seja, forças que atrapalham o movimento, que nós vamos chamar de trabalho resistente. Como assim, professor? Como assim? Calma, calma, que o exemplo é muito simples. Quando você tem um corpo se deslocando, em que uma força, ao invés de ajudar, ela atrapalha, como por exemplo, vocês podem ver aqui no desenho, ó, a força de atrito, nós dizemos que essa força, ou melhor, que esse trabalho é um trabalho resistente. Sabe por quê? Porque ela vai acabar dificultando a realização de trabalho, vai acabar dificultando o deslocamento. Mas veja que tanto a força que impulsiona para frente, como essa que atrapalha, elas estão interagindo nesse deslocamento. Então, resumindo, um trabalho pode ser motor ou pode ser resistente. Trabalho motor, força no sentido, ajudando o deslocamento. Trabalho resistente, força atrapalhando o deslocamento. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos lá, galera. E aí, galera, vamos observar um caso aqui muito sutil, costuma às vezes cair algumas questões teóricas, que é quando o trabalho é nulo. Pessoal, lembra que a gente falou lá no início que dizemos que uma força realiza trabalho quando ela provoca deslocamento ou que ela interage nesse deslocamento. Nos casos anteriores que eu mostrei, veja que o atrito, né, ela, pelo fato dela estar no sentido contrário, atrapalhando, ela também realiza um trabalho resistente, negativo. Ok, pessoal? Mas também existe em caso o trabalho é nulo. Como assim, professor? Como assim? Calma, calma. Eu estou pedindo calma, calma. Calma, eu estou pedindo calma. Por quê? O trabalho é nulo, é simplesmente quando a força aplicada não ajudar nem atrapalhar o deslocamento, pessoal. Você sabe que no corpo existem várias forças. Quando um corpo está se deslocando, tem aquela força que está ajudando a se deslocar. Tem aquela força que está atrapalhando o deslocamento. Mas tem força que está ali, nem froi, nem contribui. Então essas forças não realizam trabalho. Nós dizemos que o trabalho será nulo sempre que as forças, por exemplo, forem perpendiculares, pessoal. Ou seja, formarem 90 graus entre o deslocamento e a aplicação dessa força. Como vocês podem observar aqui, ó. A força normal, ela forma 90 graus com a direção, com o sentido do movimento. Logo, essa força normal não realiza trabalho. Beleza, galera? Então, tranquilo até aí? Tranquilo. Conceitualmente, eu coloquei aqui sempre um resuminho para você acompanhar. Trabalho nulo, ou seja, uma força perpendicular é formar 90 graus, tá? Ao deslocamento, ela não realiza trabalho, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Aqui, outra aplicação interessante, galera, sobre o trabalho é o seguinte. Aqui nós temos um gráfico fx.
Vamos considerar que esse x, pessoal, seja o deslocamento. Eu vou até, para facilitar para você, eu vou aqui, ao invés de chamar de x, vou chamar de d de deslocamento. Então, se você observar, nós temos a variável força e a variável deslocamento aí nesse gráfico. Ah, professor, força e deslocamento são as grandezas que atuam para que um corpo realize trabalho. Exatamente, essas grandezas estão interagindo aí neste gráfico. Só que observe, pessoal, que este gráfico, a força, ela está variável. Ela não está mesmo o tempo todo. À medida que o corpo desloca, a força também, nesse caso, vai mudando. No caso do gráfico, vai aumentando. Então, nós temos aí uma força que vai mudando ao longo da trajetória. Nesses casos, pessoal, atenção. Forças que ficam mudando ao longo da trajetória, que são representadas geralmente em gráfico para facilitar a leitura, não dá para calcular o trabalho usando, por exemplo, força vezes deslocamento. Mas por que não dá? Porque, pessoal, a força você vai colocar um valor aqui, uma força constante aplicada a um deslocamento. Como você pode observar o gráfico, é uma força que varia, né, conforme o deslocamento. Nestes casos, pessoal, só tem um caminho para você calcular o trabalho. Você calcula pela área abaixo da curva, ó. Veja que essa área aqui está formando um triângulo e para calcular o trabalho, nós dizemos que o trabalho é igual à área, ou como está escrito aqui, ó, quando você tiver um gráfico FD, nós podemos dizer que o trabalho é numericamente igual à área. Mas como assim, professor? Como assim? Dê exemplo. Calma, vou te mostrar aqui, ó. Aqui você tem um exemplo, né, de uma força aplicada. Veja que a força vai mudando, 20 newtons, 40 newtons, 60 newtons, conforme o deslocamento. Ah, vou calcular o trabalho. Vamos supor que a pergunta fosse essa. Calcula o trabalho. Aí você vem, trabalho, eu já sei, professor, é fácil. Quem trabalha FED, FD. Você não conseguiria calcular. Por quê? Se eu pedir o trabalho ao longo dos 6 centímetros, que valor de força você iria usar? Já que essa força variável. Então, não tem segredo, galera. Sempre que tiver um gráfico, ó, força variável, você pode dizer o seguinte. O trabalho é numericamente igual à área. Aí é só você observar que área é essa, né, galera? Aqui representa um triângulo, né, galera? Um triângulo retângulo. Base vezes altura sobre 2. Eu coloquei aqui para você, ó. Se eu só tirar essa sujeirinha aí, para você acompanhar, porque eu já deixei tudo respondido como sempre, pessoal, pensando em você. Olha aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos lá, olha lá. Como é igual à área, pessoal, o trabalho vai ser do triângulo, aí da área do triângulo, base vezes altura sobre 2, tá certo? Ó, então, nós temos aí a base do triângulo, observe, né? 6 vezes 10 a menos 2. Professor, como assim 6 vezes 10 a menos 2? A base, essa parte de baixo, é 6. Mas veja que está em centímetro, né, pessoal? Aí a gente já transformou aí em metro. Beleza, galera? Então, 6 vezes 10 a menos 2 vezes 60, que é o valor da altura do triângulo, galera. A altura aí, ó, dividido por 2, nós temos aí um trabalho de 1,8 joules. Se você teve alguma dificuldade nessa parte matemática, pega ela separadamente e tenta entender aí rascunhando, tá bom, pessoal? Então, toda vez que eu tenho um gráfico FD, ou seja, F deslocamento, eu posso encontrar o trabalho calculando a área. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para uma segunda fase, pessoal. Vamos para o segundo tempo desse jogo. Olha só. Vamos ver agora aqui alguns casos em que são casos especiais de realização de trabalho. Como, por exemplo, o trabalho da força-peso. Nós dizemos que a força-peso realiza trabalho. Mas você tem que partir do princípio. Quando é que um corpo realiza trabalho? Quando tem uma força provocando deslocamento. Galera, concorda comigo que a força-peso, ela provoca deslocamento. Eu estou aqui segurando esse lápis, ó, se eu soltar, a ação da força gravitacional vai provocar um deslocamento. Então, eu tenho uma situação especial aí sobre realização de trabalho. Força provocando deslocamento, como eu estou representando aqui nesta figura. Você tem aqui esse corpo de massa M a uma determinada altura. Obviamente, na queda desse corpo, você terá os dois elementos, força aplicada, né, provocando a queda, e você tem aí, ó, a altura, o deslocamento. No caso do trabalho de uma força, pessoal, nós calculamos o trabalho de uma força peso por mgh, ou você pode simplesmente chamar de pH. Porque, ó, lembra, trabalho não é força vezes deslocamento, pessoal, ó.
na FD que você viu, nesse caso não tem ângulo, né? A força e deslocamento, o ângulo é zero, no caso de queda dos corpos. A força que a gente está usando aqui é a força peso. E ao invés de dizer distância, nós usamos altura. Então, o trabalho do peso é pH. Só que ao invés de escrever pH, vamos lembrar que peso de um corpo, pessoal, o peso de um corpo é igual a massa vezes a gravidade. Por isso que ficou mg é P de peso, é a força, e H é o deslocamento. Então, o trabalho da força-peso é dada por mgh. E aí você pode ter duas situações, galera. Ó, veja, você tem a situação em que o corpo está no sentido, né? A queda do corpo, ou seja, o corpo está caindo, a força aplicada está no sentido do deslocamento. Se for esse caso, você tem um trabalho considerado positivo, motor. Mas no caso de um corpo lançado para cima, veja, o corpo está indo para cima, mas a força-peso atua para baixo. Você vai ter um trabalho negativo, menos mgh. Então, por isso que, resumidamente, nós dizemos que o trabalho da força-peso, pessoal, é mais ou menos pH, ó, mais ou menos pH, porque vai depender do sentido do deslocamento do corpo. Beleza, pessoal? Bom, no trabalho da força-peso, muito importante isso aí, galera, ó, o trabalho da força-peso, ele não vai depender da trajetória. Como assim, pessoal? Isso é muito simples, é porque às vezes a gente quer complicar um pouquinho. Veja, lembra que na equação a gente disse que o trabalho do peso é mgh, não é isso? H de altura. Então, pessoal, mesmo aqui, ó, veja que essa partícula, ela parte desse ponto aqui, ó, e ela se desloca ao longo de várias trajetórias. Aqui está supondo várias trajetórias. Mas na hora de medir o trabalho realizado, a energia gasta, você só quer saber a altura. E quando eu quero saber a altura, é o desnível, pessoal. É o ponto de saída e o ponto de chegada. Então, nós dizemos que o trabalho da força-peso não depende da trajetória, galera. Beleza até aí? Não depende da trajetória, só depende da altura. Tranquilo? E aqui nós temos um exemplo de aplicação, só para a gente brincar um pouquinho com essa equação, né? Eu coloquei aqui um prédio de uma determinada altura, um corpinho de massa M, pessoal, ó. O prédio tem uma altura de 20 metros, vamos considerar que a aceleração da gravidade vale 10 nesse caso, né? E nós temos uma massa de 5 quilos, o corpo está caindo de cima para baixo, ou seja, no sentido, vamos calcular aí então o trabalho da força-peso. E aí, atenção, quando é que eu vou usar a equação do trabalho da força-peso? Sempre que tiver essa situação, galera. Uma situação em que a força-peso atua no deslocamento do corpo. Trabalho da força-peso é mgh. Eu já deixei todo respondidinho para você, ó. Trabalho é mgh. Vamos substituir, né? M de massa 5. Acompanha aí, ó. A aceleração da gravidade vale 10, pessoal, ó. E a altura 20. É só multiplicar. Vai dar 1000 joules ou 1 kJ de trabalho realizado pela força-peso, beleza? Bom, outra força também, galera, que realiza trabalho é a força elástica. Como assim, professor? Como assim? Galera, é a mesma coisa. Sempre que eu tenho uma força provocando, pode ser qualquer tipo. Inventa aí o nome de uma força. O nome da minha força chama-se Cabral. Certo? Eu não sei onde eu tirei esse nome Cabral, mas veio agora na minha mente. Mas se é uma força que você encontrou na natureza, que está provocando um deslocamento, que interage no deslocamento, pode ter certeza que essa força realiza trabalho. E a força elástica, pessoal, não é por menos. Por exemplo, você tem esse caso aqui, ó. O bloquinho, vamos supor que nesse momento está em repouso. Você aplica uma força nesse bloco, contraindo a massa, certo? Contraindo a mola, vamos lá, numa deformação X, tá vendo? Imagine que você aplicou uma força aqui, ó, a sua força aplicada, certo? E você deformou aqui X centímetros, né? Esse X é o quanto você deformou. Bom, concorda comigo, pessoal, que se você segurar aqui, imagina a situação 2, você está segurando aqui o bloquinho. Na hora que você soltar, ele vai entrar em movimento. E a força que vai provocar esse deslocamento é a força elástica, é a força da mola. A mola, eu sempre digo que força elástica é aquela força que busca restauração a um sistema que sofreu deformação, pessoal. Então, se a força elástica provoca deslocamento, nós podemos dizer que a força elástica, ela realiza trabalho. E o trabalho da força elástica, pessoal, é dado por K. Atenção, atenção. Lembre logo da lei de Hooke, né, pessoal? Aqui, ó. Tá? Alguns livros usam o ΔX, que é a variação do
da deformação, porque a força, né, que vai ser aplicada, ou melhor, força de resposta, que é elástica, ela é proporcional à deformação. Então esse X, ou alguns livros chamam de delta X, ele é proporcional à força, certo? Ou vice-versa. Você deformou 10 centímetros, então seu delta X vale 10 centímetros. Você deformou a mola 15 centímetros, seu delta X vale 15 centímetros. E o K, lembrando que é a constante da mola, né? Isso é bom que você dê uma revisada nessa parte aí sobre força elástica, tá bom? Cada mola ela tem uma espessura, ela tem um K. O trabalho, pessoal, realizado pela força elástica será mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí, mas ó, não tem aí dificuldade, certo? Porque no finalzinho eu tenho uma surpresa para você. Eu só estou pedindo que você tenha calma. Eu estou pedindo calma. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Indo para nossa parte final, galera, ó. Vou trazer aqui um exemplo de aplicação, só para você verificar em um contexto de uma questão de vestibular, como é que você aplicaria uma dessas questões que envolve trabalho de uma força. Observe aqui, ó, que aqui fala de um edifício, cuja distância média entre cada andar é de 3 metros, pessoal. Ó, já está falando de edifício, andar, isso nos remete à altura, né? Aí ele fala, existe um elevador em que há um aviso, ó, com a seguinte informação: capacidade máxima de 5 pessoas ou 350 quilos. Isso é muito comum, né, pessoal, encontrar nos elevadores. Esse elevador tem 1 tonelada. Atenção, pessoal, ó, o elevador transporta no máximo 350 quilos e o elevador por si só já tem 1 tonelada. Não esqueça que 1 tonelada equivale a 1000 quilos, certo? E aí ele diz o seguinte, ele desenvolve uma potência de 20 kW. Tá bom? Então, esse elevador, ele está falando aí de potência. Ah, professor, eu não sei o que é potência. Como assim? Calma. Eu estou lendo essa questão porque eu quero que você observe aí qual é o tipo de trabalho que está sendo realizado. E eu vou aproveitar essa questão para trazer o conceito de potência para você, que é muito simples, tá bom? Mas vamos ver o texto. E sobe a uma velocidade praticamente constante, do 2º ao 7º andar, transportando uma carga máxima. Aí ele quer saber o tempo necessário para que realize esse transporte. Pessoal, independente aí da pergunta ou dele estar trazendo o conceito de potência, concorda comigo que se você tivesse que usar uma das equações que você aprendeu sobre trabalho, lembre, você aprendeu trabalho de uma força, estou escrevendo aqui embaixo, F de cosseno de θ, você aprendeu o trabalho da força peso, que é o peso vezes a altura, tá? pH, mais ou menos pH, e você viu o trabalho da força elástica, pessoal, agora há pouco, que é kx ao quadrado sobre 2. Galera, ninguém tem dúvida, né? Neste caso aí, como está falando de um prédio, uma altura, de um elevador que vai subir alguns andares, se você tivesse que calcular somente o trabalho realizado, é óbvio que a gente utilizaria o trabalho mais ou menos pH. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Mas antes de ir para esta questão como um todo, eu deixei ela ter aqui organizadinha, alguns dados, certo? Nós vamos ver primeiro o conceito de potência, pessoal, que é muito simples, tá bom? Veja só. Potência, galera, nada mais, nada menos deixa eu passar aqui adiante essa parte toda, que eu deixei aqui na frente para você, ó. Potência nada mais, nada menos que a medida da rapidez com que uma energia é transferida ou transformada. Ou seja, a potência é uma relação entre energia e tempo. Como assim, professor? Pessoal, é simples. Quando você quer medir a potência ou informar a potência, você simplesmente está dizendo o quanto de energia está sendo usada por unidade de tempo. Isso é potência. Por isso que quando a gente calcula a potência, neste caso em si, nós podemos dizer que potência é você pegar o valor do trabalho, que é a energia gasta, e dividir pelo tempo, pessoal. Então você tem trabalho por tempo. Repita aí comigo. Trabalho por tempo, ou melhor, joules por segundo, tá? Representando aqui o trabalho pela letra T ou tal, aí fica a critério, e o tempo por ΔT, como você pode vir aqui embaixo, e lembrando que trabalho é joules, pessoal, a unidade padrão é joule, e o tempo é segundo, então nós podemos dizer que o trabalho é o joules por segundo, só que nós vamos homenagear a James Watt, galera. Homenageando a James Watt, nós chamamos a unidade de trabalho como watt ou watt, tá vendo? Só que, atenção, você aluno,
toda vez que você vê esse termo watt, watt, você tem que lembrar que watts nada mais, nada menos é do que uma relação de joules por segundo. Como assim, professor? Como assim? Calma. Estou pedindo calma, mas agora não vou dançar mais não. Olha só. Aqui você tem aqui embaixo, por exemplo, 750 watts. Você vai entender 750 watts como 750 joules consumidos de energia a cada segundo. Olha lá, 750 joules por segundo. Esse é o conceito do trabalho. É a quantidade de energia por unidade de tempo, tá bom? E aqui nessa tabelinha, pessoal, eu trouxe aqui alguns múltiplos, né? Algumas outras unidades de potência. Você viu o watt, que é muito comum. Você vê isso nos aparelhos eletroeletrônicos, né? Ah, eu comprei uma caixa de som de 2.000 watts, 2.000 watts. Mas também existe algumas outras unidades de potência que são múltiplos do watt, que é usada, por exemplo, em carros, né, como você deve ter ouvido falar, em cavalos, né, e também em máquinas. Nós temos, por exemplo, o HP, que é o horsepower, equivale a 746 watts, ou seja, 1 HP, se eu tenho uma máquina de 1 HP, isso equivale a uma potência de 746 watts. E eu também tenho um cavalo vapor, que é o que a gente de forma abreviada nós chamamos de cavalo, que é igual a 735 watts, certo, pessoal? Então tá aí essas outras relações de medida de potência. E aí, voltando à nossa questão, já que você já viu o que é potência, agora você vai entender toda a história e a aplicação. E agora a gente vai encerrando aqui a nossa aula, lembrando que nós faremos uma outra aula aí, certo? Vai depender do engajamento de vocês, só respondendo exercícios. Será uma aula de 15 minutinhos aí, respondendo várias questões, várias aplicações diferentes sobre o trabalho. Então, primeiro uma parte mais teórica, depois uma parte prática. Beleza, galera? Vamos lá. Então, lembra da história do prédio? Ele tinha 3 metros por andar e a capacidade de pessoas 350 quilos. E lembrar que o elevador, por si só, tinha uma tonelada que equivale a 1.000 quilos. Lembrar que ele ia do segundo para o 7º andar, pessoal, isso é muito importante. Veja que está aí, ó, a anotação dos dados, as principais informações do texto. Bom, se ele vai do segundo ao 7º andar, logo ele andou 5 andares. Pessoal, e o texto disse que a potência média lá, né, de 20 kW. Lembrar, pessoal, que 20 kW ou 20 kW é a mesma coisa que 20.000 watts, beleza? Bom, voltando aqui para a massa, pessoal, somando a massa das pessoas com a do elevador, nós vamos ter uma massa total, um corpo que está sendo erguido, olha aqui, 350 mais 1.000, um total de 1.350 quilos que está sendo erguido aí, aplicando-se uma força, tá certo? E aí nós temos aí a altura do prédio, cada andar tem 3 metros, como são 5 andares, um total de 15 metros de altura. Galera, nenhuma dúvida, né? É o trabalho da força-peso. Só que a questão, pessoal, pediu tempo, lembra? A questão pediu qual é o tempo. Pessoal, você acabou de aprender que na relação de potência você tem aqui trabalho dividido por tempo. Então, eu vou partir para resolver essa questão da equação da potência. Ah, professor, mas eu vi que é sobre trabalho, eu não poderia já começar trabalho da força-peso, é MGH? Pessoal, o importante, o ideal é começar pela pergunta. A pergunta é sobre tempo. Então, vou buscar uma equação que esteja relacionada ao contexto que fale sobre tempo. Nesse caso, potência, ele deu potência, certo? E aqui você tem o tempo. E aí, pessoal, é só trabalhar matematicamente, ó. Fazendo aqui meios pelos extremos, nós vamos ter aí que o intervalo de tempo vai ficar igual ao trabalho sobre a potência. Ou seja, é só inverter aqui, pessoal. Ó, só inverter tempo, variação de tempo e potência. Então, essa é a equação que nós vamos usar para encontrar o tempo gasto nesse elevador, nesse deslocamento. Bom, lembrando que o trabalho realizado aqui é o trabalho do peso, que é MGH, tá, pessoal? Ó, então, nós vamos lembrar que o trabalho é MGH. A equação vai ficar dessa forma aqui, ó. Botei aqui na frente, só para a gente acompanhar melhor, olha só. MGH, então ao invés de ΔT, vai ficar ΔT igual a MGH sobre P de potência. Substituindo os dados, pessoal, massa 1.350, gravidade 10, altura 15, logo nós vamos ter aqui, ó, a potência 20.000, que no caso era 20 kW, nós transformamos aqui em 20 watts, dividindo aqui,
esse resultado, nós vamos ter aqui um tempo, pessoal, de 10,1 segundos. Ou seja, esse é o tempo gasto para que esse elevador suba aos 5 andares com uma massa total de 1.350 kg. Beleza, pessoal? Então tá aí essa aplicação bacana, tá? Envolvendo trabalho da força-peso e potência. Lembrando que você pode envolver potência com qualquer tipo de trabalho, porque na equação é potência, trabalho sobre variação do tempo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza? E nós nos vemos na próxima aula só resolvendo exercícios, tá bom? Valeu, tchau, tchau!